Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um podcast do nosso Conexão Mundo, né? E antes de eu e Tamiri começarmos a falar, eu vou pedir para vocês passarem lá nos outros podcasts, que são assuntos muito legais, interessantes, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, e o assunto de hoje é um assunto diferente, porque eu e Tamiri tivemos uma nova ideia, um novo projeto, que é um professor e um tema. A gente vai sortear um tema, perdão, a gente vai sortear um professor, aí que esse professor que foi sorteado, por exemplo, hoje foi a professora Priscila, né? Sorteamos a professora Priscila de inglês lá do Colégio Malfim, né? E a gente perguntou um tema para ela. Aí ela falou datas comemorativas dos Estados Unidos, que não tem no Brasil. Aí a gente vai fazer um tema relacionado a isso. E espero que vocês gostem e fique agora com o áudio da Tammy explicando um pouquinho disso. Oi, gente, como o Marcos disse, a gente vai falar, né, de feriados, datas comemorativas que são comemoradas aqui no Brasil e não são nos Estados Unidos, e datas comemorativas que são comemoradas lá nos Estados Unidos e não são comemoradas aqui no Brasil. Também vamos falar o porquê dessa diferença, né, porquê de não haver essas datas em ambos os lugares. Bem, eu vou começar falando das datas comemorativas que tem no Brasil e não tem lá nos Estados Unidos. A primeira, né, que muitos conhecem e os que não conhecem, eu acho que todos conhecem, né, é o Carnaval. O Carnaval é uma festa muito popular no Brasil, com desfiles de escolas de sambas, né, e festas de rua com muita música e dança. Nos Estados Unidos não existe essa cultura. Mas uma curiosidade é que em Portugal existe uma festa de carnaval. Para quem, até uma curiosidade bem interessante, é que em Portugal, essa cultura do carnaval veio pra gente por conta de Portugal. Claro, em Portugal não é assim a mesma coisa, já que a gente se apropriou, né? E vamos dizer que demos uma melhorada no carnaval. A segunda data comemorativa é o Dia de São João, mais conhecida como festa junina, julina ou agostina. Depende do mês que você estiver fazendo. Bem, essa festa é comemorada principalmente nas regiões Nordeste e Norte do Brasil. E esse dia, né, é comemorado com muita comida típica, danças juninas, fogueiras. E nos Estados Unidos, o equivalente de Dia de São João, é comemorado lá só em algumas comunidades, mas não é uma celebração nacional. E outro feriado é a festa de São Pedro. A festa de São Pedro, também como a festa de São João, é uma festa muito popular nas regiões do Nordeste e Norte do Brasil. E não é uma data comemorativa para os norte-americanos. Outra festa é a festa de Iemanjá, celebrada em 2 de fevereiro. A festa de Iemanjá homenageia a orixá do mar na cultura afro-brasileira. E essa festa não tem nos Estados Unidos, né? E outro feriado, vou deixar como último, por causa que senão vai ficar muito grande, é o Dia de Tiradentes, que aqui no Brasil é celebrado em dia 21 de abril. Esse dia homenageia Tiradentes, né, o herói da independência brasileira. E é isso. Agora fiquem com meu amigo Marcos falando datas comemorativas que existem nos Estados Unidos, mas não existem aqui no Brasil. Bom, voltei aqui para vocês para falar um pouquinho sobre algumas datas comemorativas que tem nos Estados Unidos e não tem no Brasil. A primeira delas é o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, que ela é celebrado na quarta-feira de novembro. Quarta-feira de novembro, isso mesmo. Em um feriado dedicado a agradecer pelas bênçãos do ano, geralmente em uma grande janta em família. O segundo é um pouco conhecido aqui no Brasil, né? O Halloween, que embora ele seja conhecido em alguns lugares aqui no Brasil, ele é muito difícil de ser celebrado aqui, né? É uma coisa simples, não é como nos Estados Unidos, que as pessoas lá enfeitam as casas e saem na rua pedindo doce. Aqui no Brasil não tem isso, né? E se tivesse, ai, ia ter tanto rolê. Temos também o Veterans Day,
Dia dos Veteranos, que é um feriado que homenageia aos veteranos das Forças Armadas dos Estados Unidos. Também temos os President's Day, o Dia dos Presidentes, que é celebrado na terceira segunda-feira de fevereiro, que homenageia os presidentes dos Estados Unidos, como George Washington e... George Washington, só tem esse exemplo aqui. E temos também o Labor Day, que é o Dia do Trabalho, celebrado na primeira e segunda-feira de setembro. É uma celebração dos trabalhadores, né, que marca o fim do verão nos Estados Unidos. É meio diferente aqui, que lá celebra também o fim do verão nos Estados Unidos, e aqui não tem isso, é só o Dia dos Trabalhadores mesmo. Também temos o Memorial Day, que é celebrado na última segunda-feira de maio. É uma homenagem às memórias das Forças Armadas dos Estados Unidos que morreram em serviço, né? E é isso. E agora a Tammy vai falar para vocês meio que por que tem essa diferença. Aqui no Brasil tem isso, nos Estados Unidos tem isso, de datas comemorativas. Bem, e o motivo de não haver essas datas comemorativas em ambos os países pode ser atribuído a várias diferenças históricas, culturais, políticas, entre outras, né? Existem várias razões, vários motivos, né? E eu vou falar aqui somente alguns. O primeiro é o contexto histórico. Tipo, muitas datas comemorativas nos Estados Unidos estão ligadas a eventos históricos, que não equivale a direitos da história do Brasil. Então, um exemplo que o Marcos falou foi o Thanksgiving, né? Que é o Dia de Ação de Graças, que está relacionado à história dos colonos americanos e sua relação com os povos nativos, enquanto o President's Day, né, o Dia dos Presidentes, celebra figuras específicas da história dos Estados Unidos. Então, se a gente fosse comemorar os President's Days deles, né, a gente não ia ter motivo para comemorar os presidentes deles. Então, não tem, assim, uma lógica por trás disso. Outro motivo também são a sua cultura e tradições, né? As celebrações e tradições em torno dessas datas comemorativas nos Estados Unidos são únicas para a cultura americana e não traduzem diretamente para a cultura brasileira. Por exemplo, o Halloween envolve a tradição de pedir doces de porta em porta e se vestir de forma assustadora, o que não é comum no Brasil. É só nos últimos anos para cá que essa prática foi se tornando comum. A gente está tentando, né? Qual o nome? Lembrei, a gente está tentando se adequar a essa cultura. Então, a cultura do Halloween ainda não é tão comum, né, no Brasil quanto é nos Estados Unidos, mas já estamos tendo algum progresso. Outra diferença, né, outro motivo é a diferença política e social. Alguns feriados nos Estados Unidos refletem questões políticas e sociais específicas do país, como o Labor Day, que é o Dia do Trabalhador, que está relacionado à história dos movimentos trabalhistas nos Estados Unidos. Bem, a gente tem o nosso Dia do Trabalhador, só que não é tão parecido com o deles, né? Tem, assim, uma certa diferença. E outro motivo é a influência cultural. A influência cultural dos Estados Unidos desempenha um papel importante, né, na popularização dessas datas em todo o mundo. Enquanto algumas dessas datas, como o Halloween e o Valentine's Day, têm se espalhado pelo Brasil, devido à influência da cultura pop, elas podem não ter a mesma profundidade, como eu disse anteriormente, e não tem a mesma tradição que tem nos Estados Unidos. Então, por mais que aqui tenha, não é tão forte como lá. Então, a influência da cultura influencia, no caso, muito também no Brasil. Então, resumindo tudo, a falta de equivalentes diretos do Brasil para muitas datas comemorativas nos Estados Unidos é uma combinação de fatores históricos, culturais e sociais que moldam as tradições e celebrações em cada país de maneira distinta. Esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo quadro, né? E deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais. E quais professores vocês querem ouvir sobre o tema, né?
E passa nos nossos outros podcasts, como a Tammy falou no começo do vídeo. Não, eu mesmo que falei. Ih, tô confundindo. Como eu falei no começo do vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Tchau!